Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. É uma alegria estar aqui para, juntamente com vocês, aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E, como é de costume, vamos iniciar a aula de hoje com uma oração. Te convido a orar comigo. Querido Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede e te pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que a Tua Palavra encontre abrigo nele. Queremos compreender a Tua Palavra, mas não somente compreendê-la, mas pedimos força para podermos praticá-la em nosso dia a dia. Em nome de Jesus é o nosso pedido. Amém. Hoje falaremos sobre uma importante lição. A parábola do credor incompassivo. Sobre esta parábola veremos uma introdução, a leitura da parábola do credor incompassivo, algumas lições dessa parábola e uma conclusão. Vamos lá. Para aqueles que não participaram das aulas anteriores, e o objetivo de cada uma das aulas é que você compreenda todo o conteúdo da matéria, acho interessante trazer aqui novamente a definição de uma parábola, de maneira simplificada. Parábola é uma comparação feita, tomando como base uma história curta, com fatos conhecidos do dia a dia, que ilustram, ao final, uma verdade, com princípios espirituais ou morais. O que é o credor? Nós vamos falar sobre a parábola do credor incompassivo. Credor é alguém para quem se deve alguma coisa. É alguém que tem o direito de exigir algo, porque entregou a alguém e esse alguém agora tem que lhe devolver, quer seja dinheiro ou objeto. E o que significa incompassivo? Incompassivo significa não compassivo. Ficou fácil, não? Não? Tudo bem. Alguém que não tem misericórdia. Alguém que não tem piedade. Alguém que não tem compaixão alguma. Ficou fácil agora. Vamos prosseguir. Antes de partir da Galileia para os confins da Judéia, Jesus trouxe essa parábola para completar o entendimento daqueles que o ouviam. Como assim? Eu explico. O padrão para os judeus era que o perdão fosse concedido por 3 vezes ao ofensor. O profeta Amós relata o que Deus disse a Damasco e a Gaza com as seguintes palavras: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo. E no versículo 6, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo. Deus estava aqui se comunicando com o seu povo na linguagem que eles entendiam. Era de praxe aos judeus perdoar até 3 vezes. Depois disso, não adiantava insistir. Na verdade, para alguns até adiantava, mas era comum que se perdoasse 3 vezes. E Jesus está aqui, um pouquinho antes da parábola que nós leremos, ensinando os seus discípulos acerca do perdão. E Pedro, ele se dirigiu a Jesus depois de ter ouvido a lição e fez-lhe uma pergunta. Pedro pergunta a Jesus se deve, então, perdoar seu irmão até 7 vezes, ao que Jesus lhe conta a parábola que veremos hoje. Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre a importância do perdão e qual é o mecanismo do qual dispomos para consertar uma situação entre ofensor e ofendido. Jesus estava dizendo assim, no capítulo 18, versículo 15, que se o teu irmão pecar contra você, vai e repreende-o entre você e ele só. Vá até o teu irmão que te ofendeu. Veja bem,
não é você que ofendeu que deve ir até aquele que foi ofendido. Óbvio que se você fizer isso, melhor ainda. Se você foi o ofensor, corra até o ofendido e peça perdão. Mas aqui Jesus está contando uma outra face do perdão. Que face é essa? É aquela face em que o ofensor não vai até o ofendido para pedir perdão. Jesus está mostrando que há necessidade de o ofendido ir até o ofensor. Então, espera aí. Talvez você me pergunte se eu quero dizer que você, que foi ofendido, tem que ir até o teu ofensor para tentar fazer as pazes com ele. Não. Eu não disse isso. Quem disse foi Jesus. Eu só estou repetindo. E você entendeu direitinho. Você que se melindrou com aquele rapaz, com aquela senhorita, com aquela senhora, você tem obrigação de ir até ele. Talvez você me diga, mas foi ele que me ofendeu. Meu amigo, você que foi ofendido, eu não inventei essa história, quem falou foi Jesus. Eu vou prosseguir e aí você vê até onde isso chega, tá bom? Então, Jesus disse que se o ofendido for até o ofensor e conseguir restabelecer a comunicação, levar uma bandeira branca e pedir condições de paz, ótimo, maravilha, cumpriu o teu papel de cristão, de um servo de Deus. Mas e se ele insistir em te ofender? Jesus disse que você deve levar mais 2 ou 3 pessoas para que eles te ajudem nesta empreitada. Quem são essas pessoas? Calma, não é o pastor da tua igreja, não é o teu líder, não é o teu discipulador, o teu supervisor. São amigos comuns. 2 ou 3 amigos comuns, converse para que possa orientar aquele que te ofendeu a fazer as pazes com você. Agora é a hora dos pastores. Supondo que 2 ou 3 amigos não convenceram o ofensor a se ajustar com você que foi ofendido, Jesus está dizendo para levar à igreja. Não é você gritar no meio da igreja que aquela pessoa está te tratando de maneira inadequada. Leve ao conhecimento do pastor e ele saberá a melhor maneira de colocar essa situação em ordem. Porém, caso ainda insista o ofensor em continuar as agressões, em continuar os insultos, Jesus disse aqui no versículo 17 que você, a partir deste momento, estaria desobrigado de insistir com o teu ofensor. Veja que aqui não é alguém que te ofendeu e veio pedir perdão. Jesus está dizendo que você deve se dirigir àquele que te ofendeu, mas isso não é de maneira indeterminada, por um número de vezes ilimitado. Negativo. Aqui Jesus está dizendo que você deve até insistir para tentar restabelecer comunicação. Porém, se o ofensor não quiser, você está desobrigado. E fique tranquilo, você irá para o céu. Quem não vai é ele. Ou alguém tem outro entendimento. Se tiver, por favor, tente apresentar os argumentos e vamos analisar, ainda que sejam absurdos. Nós vamos conversar. Um bom diálogo é sempre bom, né? Bom diálogo. Pedro, depois dessa lição que Jesus deu, se dirigiu a ele e falou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus falou: não digo até 7. Por quê? Pedro pensava 7, porque se Jesus disse 3, e era um costume dos judeus 3, e Jesus pede para nós agirmos de uma maneira mais humana, mais misericordiosa que aquilo que é comum na sociedade, Pedro teve logo a ideia:
Vou falar logo 7. Não vou nem falar 6, que é o dobro. Vou falar 7. 7 é o número da perfeição para os judeus. Mas Jesus falou não. 70 vezes 7. Se um irmão, se um amigo, se alguém te ofender e 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes, vier e dizer que precisa que você o perdoe, Jesus está te colocando numa situação bastante delicada aqui, mas é problema teu e dele, como também é problema meu e dele. Eu não tenho problema com você, você não tem problema comigo. Mas muitos têm problema com Jesus. Não só problema, tem problemas. Depois que Pedro pergunta para Jesus se ele deveria perdoar até 7, Jesus fala não, até 70 vezes 7. E aí entra nesta parábola do credor incompassivo. Jesus deve ter pensado consigo, o Pedro não compreendeu a amplitude daquilo que eu quero da vida dele. Não é para Pedro contar 7 ofensas e ai daquele que se dirigir a ele pedindo a 8ª. Não, não é nada disso. E aí Jesus coloca esta pequena história para ensinar tanto a Pedro quanto a mim e você que está me ouvindo. Vamos ver qual é esta parábola? Jesus dizendo: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Quis fazer acerto de contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E quanto que é isso? 10.000 talentos? 10.000 talentos, entenda como alguns bilhões de reais. E não tendo aquele servo com que pagar, o seu senhor, aquele rei, mandou que aquele servo e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. E não tendo ele... já lemos? Vamos prosseguir. Então, aquele servo, prostrando-se, ajoelhando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Que cena linda, maravilhosa, fantástica do perdão de um rei para com aquele servo que lhe devia alguns bilhões de reais. Sim, bilhões. Aquele homem era uma pessoa bastante importante, influente, talvez um sátrapa. O sátrapa era governador de uma satrapia, de uma determinada região, como se fosse um prefeito ou mesmo um governador. Alguém que tinha conseguido muito dinheiro com aquele rei, alguém que teve a sua dívida com o rei tremendamente aumentada no decorrer dos anos. Mas aquele homem não tinha como pagar o rei, e o rei lhe perdoou. Só isso? Fim? E todos viveram felizes para sempre? Não, a história não termina aí. Jesus prossegue. E agora é que nós estamos entrando na parte mais intrigante da lição. Olha o que aquele servo fez. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, alguém que era servo junto com ele, que lhe devia 100 dinheiros. E 100 dinheiros são 100 dias de trabalho. Considera o salário mínimo aproximadamente 4.000 reais. Este conservo devia
aquele servo de quem foi perdoada a quantia bilionária devia apenas R$ 4.000. Mas o que aconteceu? Aquele servo que era credor, o credor incompassivo, sem dó e misericórdia, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Só um minuto aqui. O primeiro servo que foi perdoado pelo rei encontra um outro servo que lhe devia uma quantia muito menor e estava cobrando dele. Aquele servo que devia para o servo que foi perdoado pelo rei pediu misericórdia. Mas aquele servo que havia sido perdoado pelo rei não teve misericórdia. Aquele servo que foi perdoado pelo rei é o credor sem misericórdia da história que nós estamos aqui reproduzindo, da parábola que Jesus nos ensinou. O que fez aquele credor incompassivo? Vamos prosseguir. Aquele credor incompassivo, porém, não quis perdoar. Antes, foi encerrá-lo, foi prendê-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, outras pessoas ali, outros súditos do rei, viram o que acontecia e contristaram-se muito, ficaram muito tristes e foram declarar ao rei tudo o que se passara. Vai vendo o que vai acontecer com este credor incompassivo. Então, o seu senhor, o rei, chamando o credor incompassivo à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Aquele credor não reproduziu o mesmo comportamento que teve o rei para com ele. E qual foi o final do credor incompassivo? E, indignado, muito irritado, muito bravo, o seu senhor, ou seja, o rei, o entregou o credor incompassivo, o credor sem misericórdia, aos atormentadores, aos carcereiros, até que pagasse tudo o que devia. E conclui Jesus: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Mateus capítulo 18, versículos 28 a 35. Pronto, você entendeu a lição. Não é tão difícil. O comportamento que o rei teve para com o credor que lhe devia bilhões de reais deveria ser reproduzido por aquele credor, mas ele não teve compaixão, aquele credor. Aquele credor, ele exigiu algo que que aquele rei, no caso, não tinha exigido dele. Um comportamento por demais reprovável. E por conta disso, o rei agiu de uma maneira bastante rigorosa para com ele. E o rei tinha o direito de fazer aquilo, a ponto de pegar e mandá-lo para a prisão, de onde ele não sairá enquanto não pagar o último real, trazendo aqui para a moeda do nosso país. Aquele credor incompassivo, ele devia, em relação àquele de quem ele não quis perdoar a dívida,
500.000 vezes a mais para o rei. Seria como se alguém devesse R$ 1 para aquele credor incompassivo e aquele credor incompassível devesse para cada real 500.000 reais para o rei. É muito dinheiro. Agora vamos prosseguir com algumas lições desta parábola. Mas antes, vejamos alguns personagens da parábola. O rei. O rei, no Oriente e nas parábolas, é comparado, ele está ocupando o lugar de Deus, ele representa Deus. Quem é o credor incompassivo? Aquele que foi perdoado pelo rei, mas não perdoou o seu irmão, o seu próximo. O conservo devedor, aquele que devia para o credor incompassivo. Bom, então, vamos lá. O rei representa Deus. O credor incompassivo pode ser você, pode ser eu. O conservo devedor pode ser eu, pode ser você. E os conservos? Qualquer um que esteja ao nosso lado. Não ficou claro? Vou repetir. O rei representa Deus. O credor incompassivo, aqui da parábola, é aquele que, a princípio, recebeu o perdão de Deus. Deus apagou toda a sua dívida. Deus riscou tudo aquilo que ele devia. Só que aquele perdão tinha uma condição. Não era um perdão totalmente gratuito. Eu vou explicar por quê. Ele exigia um comportamento para que fosse efetivado, para que valesse. E o comportamento era que aquele que foi perdoado reproduzisse o mesmo comportamento com os seus amigos, com os seus colegas e até com aqueles que lhe deviam alguma coisa. Aquele credor incompassivo, impiedoso, pode ser eu, pode ser você. Que Deus nos livre disso. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados de Deus. Algo que dinheiro nenhum no mundo teria condições de comprar. Por conta disso, de termos recebido um tão grande perdão, temos obrigação também de perdoar aqueles que nos ofendem. Eu devo perdoar as minhas dívidas? Eu não disse isso. Se quiser, fique à vontade. Não é pecado. Mas Jesus não está dizendo aqui para que você perdoe uma dívida financeira. Se você emprestou dinheiro para alguém, você tem o direito de cobrar desta pessoa. Tenha o cuidado de fazê-lo com moderação, porque aquele que te perdoou uma dívida muito grande está de olho no teu comportamento. Então, vai bem devagar, tá bom? Quem são os conservos? Os conservos são aqueles que, no meio dos quais nós vivemos. Pode ser qualquer pessoa. O conservo devedor, aquele que devia para o credor incompassivo. Qualquer pessoa que nos ofenda. Vou explicar. Nós recebemos o perdão de Deus. Nossa dívida era muito grande. Então, nós não devemos querer cobrar das pessoas aquilo que Deus não cobra de nós. Se Deus nos perdoou as ofensas, nós temos a obrigação de perdoar as ofensas. Quando nós não perdoamos as ofensas que nos fazem, Deus anula o perdão que nós tínhamos recebido e voltamos a ter a enorme dívida com Deus. Vamos prosseguir com algumas lições agora. Talvez fique mais claro. O ofendido, num segundo momento, o ofendido, o credor incompassivo, o credor sem misericórdia, ele devia muito ao rei. A dívida era impagável, aproximadamente 500.000 vezes o valor daquela dívida que não perdoou.
O rei queria que todos os seus súditos reproduzissem seu comportamento compassivo. O credor incompassivo não ponderou que ele tinha recebido um ato de muita misericórdia da parte de Deus. E mesmo Deus tendo sido muito misericordioso com ele, ele não teve a mesma compaixão de seus amigos, de seus devedores. Não os tratou com brandura, não os tratou com educação. Foi agressivo e mandou que fosse torturado, e era costume entregar na prisão, e na prisão, por conta das dívidas, a pessoa que devia sofria flagelos. Prosseguindo. A parábola foi o fechamento de uma lição sobre o comportamento que deve ser adotado diante de ofensas. Essa parábola encerra o entendimento, completa o entendimento de que, se formos ofendidos e aquele que nos ofendeu vier pedir perdão, temos obrigação de perdoá-lo, porque Jesus estava nos lembrando, Deus nos perdoou de coisas terríveis. Então, entenda bem, não existe ninguém na face da terra que tenha condição de te causar um prejuízo maior que aquele que você causou à santidade de Deus. Ninguém pode te ofender mais do que você já ofendeu a Deus. E se Deus te dá o perdão, se Deus te perdoou, você tem que conceder o perdão também. Ah, mas eu não consigo. Não consegue? Então tá bom. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ore e peça para Deus força. Ah, mas eu faço isso e ainda não consigo. Então continue fazendo. Já ouviu dizer que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então, a palavra de Deus é água, vai bater na tua cabeça até furar. Não que vai bater na cabeça e furar para machucar, não é isso. Vai entrar na tua cabeça, descer no teu coração e você vai ter condição de perdoar. Ah, mas eu já tentei e não consigo. Continua tentando. Quer uma dica? Vamos lá. Na oração, declare que a perdoa. Jesus, eu perdoo fulano. Jesus, eu perdoo ciclano. E até feche os olhos. Imagine-se diante daquela pessoa e repita, eu te perdoo. Fulano, eu te perdoo. Beltrano, eu te perdoo. Convença o teu coração a perdoar. Faça a palavra trazer à existência aquilo que não existe. Deus disse, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus precedeu a criação, o surgimento de algo. A tua palavra pode fazer surgir algo, mas enquanto você insistir, eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer. Rapaz, moça, senhor, senhora, lembre-se dessa parábola. Interprete-a de acordo com o que você leu lá. E se não leu, eu estou dizendo aqui, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Disse Deus, haja luz. Na verdade, não está no primeiro versículo, né? No primeiro versículo diz que, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E assim vai. Mas, vamos lá. Diga, haja perdão, e haverá. Diga, haja luz. E Deus vai fazer a luz brotar no meio das trevas para você. O perdão vai brotar no meio da escuridão que anda o teu coração. Porque se você não perdoa, desculpa, mas a luz de Cristo não está brilhando como deveria no teu coração. Você tem Cristo no coração? Não deixe Jesus no escuro. Vamos começar uma campanha. Não deixe Jesus no escuro. Jesus está no teu coração, então deixe que a palavra dele habite. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Diz o Salmo 119, versículo 105. Mas vamos prosseguir.
Falando nisso, estamos em campanha de jejum. Você está convidado a participar. Se você não fez até hoje, emende a partir de agora. E não se esqueça da nossa campanha permanente. Pastores, tem uma campanha também que nós iniciamos há algum tempo na escola bíblica. Campanha pela vida. Campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Você cuida da tua, eu cuido da minha. E cada um cuidando da sua vida, a coisa vai muito bem. Prosseguindo. Um pouco antes desta parábola, Jesus dá um exemplo em que o ofendido vai até o ofensor para resolver o problema. Porém, após algumas tentativas frustradas, vamos lá. Então, 70 vezes 7, 490 vezes. Mas e se a pessoa não quiser se arrepender? E se a pessoa insistir no erro? Depois, a Bíblia diz, depois de uma e outra admoestação ao homem herege, aquele que quer se afastar da verdade, aquele que não quer compromisso nenhum com a verdade, a Bíblia te orienta a evitá-lo. Então, faça a tua parte. Vá até aquele que te ofendeu e tente acertar as contas com ele. Se é um irmão, se congrega com você, faça isso. Primeiro converse, pegue 2 ou 3 pessoas, caso isso não resolva, e vá falar com ele. Se não resolver 2 ou 3 pessoas junto com você, leve ao conhecimento do pastor. Pastor, tá aí. Só repetir o que Jesus falou. Agora é contigo, tá bom? Deus te abençoe e te dê bastante sabedoria para cuidar do povo sobre o qual Deus te colocou. Vamos prosseguir. As palavras de Jesus. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Estas palavras têm um prazo de validade. Sim, o que Jesus falou tem prazo de validade. Isto é, um dia Jesus não será mais teu advogado, mas rei e juiz, vindo para julgar. E ele pedirá contas de tudo quanto fizemos e não nos arrependemos. Arrepender-se é sentir tristeza e não insistir no erro. Sentir tristeza por aquilo que fez e não fazer mais. Arrependimento é dar meia volta. É dar 180 graus. Não é 360. 360, vamos fazer assim, 360 é a volta completa. Se eu estou indo nessa direção e eu quero dar uma virada, eu tenho que dar de 180 graus, que é para vir para cá e seguir nesse caminho. Eu não posso dar uma volta de 360 graus, porque senão eu continuo indo pelo mesmo caminho que estava. Mas vamos lá. Arrepender-se é sentir tristeza e deixar o pecado. Mas o pecado luta comigo. Não, não é só com você. Luta comigo, luta com todo mundo. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, a nossa luta é contínua. Mas você tem que se arrepender e lutar contra o pecado. Se encha da palavra de Deus, porque é a única forma de você vencê-lo. Não é com livros de autoajuda. Livros de autoajuda são de alguma ajuda? Até são de alguma ajuda. Alguns têm princípios bíblicos. Ninguém ignora que são de alguma ajuda. Mas nada se compara à palavra de Deus, à oração e à comunhão com Deus. Indo à conclusão. Mas quantas vezes seria o ideal para perdoar? 7 vezes? Conforme é dito em Lucas, no capítulo 17, versículo 4. Quando Jesus disse que se o nosso irmão vier ter conosco e nos pedir perdão 7 vezes, nós devemos perdoá-lo, mas não só 7. Devemos perdoar tantas vezes quantas ele nos vier pedir perdão, dentro daquela condição
que nós conversamos antes. Calma, não estou voltando atrás no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se a pessoa te ofender e não quiser acertar a situação com você, mesmo você tendo sido ofendido, ir até ela e pedir perdão, mesmo que você não tenha sido o ofensor, e ele continuar te ofendendo, você insista com ele. Use este roteiro que Jesus ensinou. Conversa você sozinho, depois leva 2 ou 3, depois envolva outras pessoas com maior autoridade. Mas se a pessoa pecar contra você e te pedir perdão, não deve ficar limitado às 3 vezes dos judeus, e nem às 7, e nem às 70 vezes, e nem às 70 vezes 7. Quando Jesus disse isso, que nós devemos perdoar 70 vezes 7, significa que seria um número ilimitado. Mas ilimitado? Não, na verdade não precisa ser ilimitado. Basta ser o mesmo número de vezes que Deus já te perdoou quando você fez algo que entristeceu a Deus, tá bom? O mesmo número de vezes que Deus te perdoou é o que você tem que perdoar também. Deus não exige de você nada daquilo que Ele não faça. Então, não é tão difícil, não é? Se você não errar, fica fácil. Mas nós erramos. Finalizando. Final da conclusão, né? Se é a conclusão, já é o final. Algumas breves lições pelas quais passaremos rapidamente aqui. O perdão não é algo natural no ser humano, precisa ser trabalhado. E devemos refletir sobre o poder do perdão. O ser humano naturalmente não tem prazer em perdoar. É algo dolorido, é algo que traz algum sofrimento. Mas Jesus disse que era necessário. O poder do perdão é muito grande, porque o poder do perdão serve para quebrar cadeias. Não que prendam o ofensor, mas que prendam o ofendido. Enquanto você não libera o perdão, você fica preso, fica amargurado, aquilo fica te matando por dentro. Disse alguém, e nós já ouvimos várias vezes na igreja também, o pastor reproduziu isso algumas vezes, que quando você não perdoa, é como se você tomasse um copo de veneno todo santo dia. Faça isso não, rapaz. Perdoa. A única pessoa prejudicada é você. Aquele que ofendeu-te não está nem aí. Nem está lembrando que te ofendeu. Às vezes nem sabe que te ofendeu. Antes de concluir, vamos voltar aqui um pouquinho. Às vezes você se ofendeu por algo que a pessoa que te ofendeu nem sabe que foi uma ofensa. Então, vai lá e conversa com ela. Ela vai te pedir perdão. E se não pedir, você pede para ela. O importante é ter paz. Ah, e quem ganha com isso? Você. Perdão é atitude que demonstra a fé naquele com quem estamos para nos encontrar no lar eterno. Tomemos cuidados para não sermos reprovados na prova das dívidas. E ninguém nos deve mais que o que devemos a Deus. O teu perdão demonstra a fé que você tem. Você tem fé? Então mostre, perdoando. Cuidado para não ser reprovado nesse teste. Último slide. Aproveite hoje e faça uso dessa grande oportunidade que Jesus te concede para perdoar alguém. E me perdoe por não ter escrito oportunidade da forma correta. Alguém pode dizer que foi sem querer, eu posso dizer que foi para testar a tua atenção. Bom, de qualquer forma, não interessa, me perdoe. Vamos lá. Não importa o tamanho da tua dívida junto ao grande rei, Jesus quer te perdoar. Você aceita? Aceite o perdão de Cristo, aceite a salvação que Ele te dá. Não custa nada, é uma questão de aceitação. Um dia nós nos encontraremos com Ele. A questão não é se encontraremos com Ele, é quando nós vamos encontrá-lo.
Tá bom? Era o que tínhamos para hoje. Deus vos abençoe e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.